Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Vamos dar continuidade ao estudo de séries de potência. Aqui é a parte 2 desse curso. Na parte 1 eu agreguei aí algumas informações que eu achei extremamente importante para nós chegarmos aqui e aprendermos de uma forma mais clara sobre séries de potência. Então lá na parte 1 é uma espécie de revisão, apanhado geral do que precisamos saber para entender essa parte 2. Aqui na parte 2 vou resgatar aqui uma definição, um teorema, para construir o método de solução de equações diferenciais através de séries de potência. Tá bom, gente? Então vamos dar início aí, sem muita enrolação, né? Então vamos lá. Na aula anterior eu mostrei para vocês a importância, né, e a ideia que está por trás de uma série de potência. Então, por exemplo, aí mostrei que nem toda equação diferencial, principalmente aquelas de ordem mais alta, a gente consegue, né, achar uma solução para ela, uma solução exata, e então vamos recorrer ao método de série de potência. E aí, como eu mencionei, nós vamos ter uma aproximação, né, porque a solução em série de potência ela depende da quantidade de termos, né, se ela converge ou não. Então isso nos permite encontrar soluções, né, aproximadas, que digamos aí, mais próxima de uma solução real do que real, né? Na verdade, essas soluções, pensando de uma forma em modelos matemáticos, os modelos eles têm soluções aí aproximadas, né? Quando comparamos com a natureza. Então vamos lá. Então esse exemplo que eu comentei na aula anterior, mostrei aqui, se nós encontrarmos uma solução, né, através de série de potência, podemos ver aqui que, dependendo da quantidade de termos que nós estamos levando em conta, isso começa a aparecer aqui um erro, né, a discrepância entre as duas soluções, né, como estou mostrando aqui nessa figura. Tá bom? Então vamos lá. Vimos também que para chegarmos aqui em solução em séries foi necessário passar por toda essa revisão, foi o que eu comentei na parte 1 desse curso, né, que forma a revisão necessária, e na aula de hoje vamos tratar apenas de solução ao redor de pontos ordinários. Tá bom? Então vamos lá. Considere a equação aí que vocês estão vendo aí no seu vídeo, equação 1. Vamos deixar ela com uma outra aparência, de tal forma que possamos aplicar um teorema. Então vamos chamar de uma forma padrão aí, que eu vou fazer dividindo toda a equação 1 por A2. Se eu dividir toda por A2, eu vou escrever P e Q como razão de A1 por A2 e de A0 por A2. Né? E aí nós temos essa nova forma aí. Bom, em cima dessa forma, a gente pode começar a tentar entender o que vem a ser um ponto ordinário, né? Um ponto ordinário, ou seja, um determinado que chamaremos aqui de um x0, né? Que em outras palavras também chama-se ponto regular. Ele é regular de uma equação ordinária ou de uma equação diferencial se esse ponto x0 não torna, entre aspas, o denominador nulo, né? Ou seja, se ele tornar esse denominador nulo, ele é chamado de ponto singular. E essa ideia já comentamos em outros cursos aí que foram vistos para trás. Então, todo ponto o qual satisfaz, né, ou seja, que torna uma função, que deixa a função analítica, né, ou seja, que não teremos problemas com o seu domínio, ela é um ponto ordinário. Ao contrário disso, é chamado de ponto singular. Ok? Então, se olhar para essa razão aqui, colocarmos x0 aqui no denominador, veremos que, nesse caso, os pontos que colocarmos aqui, eles serão ordinários se A2 for diferente de zero, né? E esse ponto singular, ele pode ser singular regular ou singular irregular. Tá bom? Bom, se for um ponto singular regular,
Aí existe o método de Frobenius, que não faz parte aqui desse material, dessa aula, né? E se for um ponto singular e regular, é um salve quem puder. E aí, de alguma forma, a gente tem que tentar resolver e fazer o melhor para resolver isso aí. Se for um problema prático dentro da engenharia, a gente tem que se virar e resolver. E procurar algum método para resolver isso. Ok? Então vamos lá, guardem bem essa informação. Precisaremos trabalhar em série de potência em pontos ordinários, ou seja, em pontos regulares, pontos tal que P e Q sejam analíticas em x0. Então vamos lá. Vamos pegar um caso aqui, um exemplo 1, e vou pegar um caso considerando x0 igual a 0. Né? Note que nessa equação que você está vendo aqui, né, seno de 0 é 0. Só um comentário aqui. Gente, essas funções são analíticas, a grosso modo, tal que as derivadas são contínuas em x0, a função é contínua em x0, toda bonitinha, não temos problema nenhum. Então dizemos que aquela função ela é analítica nesse ponto, tá bom? Só um comentário aqui. Então, note que o x0 igual a 0, tanto em P em Q, note que ela está na forma padrão, né? Comparar com essa equação aqui com essa, ela está na forma padrão. Note que P e Q, elas são analíticas em x0. Nós não temos problema nenhum em colocar o x0 igual a 0 aqui, né? Tanto nela quanto nas derivadas dela. Então, dessa forma, x0 é um ponto ordinário, porque P e Q são analíticas nesse ponto. Conclusão, podemos representar uma série de potência ao redor desse ponto x0. Né? Então, por isso, a importância de entendermos o que é um ponto ordinário, porque através desse ponto ordinário é que poderemos fazer a expansão da série ao redor desse ponto. Então vamos pegar um outro caso aqui, considerando também o x0 igual a 0. Estou falando x0 igual a 0, mas pode ser qualquer ponto sendo analisado. Tá? Aqui eu estou analisando x0 igual a 0. Observe que essa equação também está na forma padrão. Por outro lado, aqui eu não tenho problema, ou seja, a exponencial de 0 ela é analítica em x igual a 0, só que logaritmo de 0 não existe. Então, pelo fato de o logaritmo de 0 não existe, esse ponto x0 igual a 0, ele é um ponto singular nessa EDO. Logo, não podemos encontrar uma solução para essa equação diferencial em torno desse ponto x0 igual a 0. Outra equação aqui, exemplo 3, precisamos deixá-la na forma padrão, ela não está na forma padrão, então vamos dividir toda ela por x2 menos 1, e ao dividir, note que aqui vai ficar dividido por esse polinômio e aqui também, né? Dividir tanto esse quanto esse. Então, temos que estudar quais são os pontos onde essa EDO aqui, ela é singular. Quais são os pontos, né? Então, note que qualquer ponto onde x é diferente de mais ou menos 1, porque aqui no denominador vai zerar o denominador ao dividir por esse polinômio, então são singulares esses pontos. Esses pontos aqui não são pontos para os quais não podemos achar a solução dessa EDO expandindo em série de potência ao redor deles. Porém, qualquer outro que eu escolher, será possível encontrar uma solução em série de potência. Esse aqui, né, é a famosa equação de Cauchy-Euler. Se eu dividir toda ela por ax ao quadrado, né, para poder ficar na forma padrão, note que x igual a 0 torna o denominador 0, né? Aqui, nesse caso aqui, só um momentinho, aqui ó, se eu dividir toda, né, por x ao quadrado e aqui x ao quadrado, note que x tem que ser diferente de 0. Então, não podemos aqui achar a solução dessa série, ou dessa equação diferencial, através de solução em série de potência, expandindo ao redor do x0 igual a 0, né? Porque ele é singular. Bom, e esse último exemplo mostra bem aí um caso em que os pontos singulares não precisam ser reais, né? Se eu dividir aqui por x ao quadrado mais 1, note que tanto aqui nessa aqui, x tem que ser diferente de mais ou menos i, né? Ok? Porque i ao quadrado vale menos 1 e menos 1 ele é zero o denominador. Ok? Então vamos lá.
Ao saber o que é um ponto regular, ou seja, um ponto ordinário, então existe um teorema que fala o seguinte: olha, se você tem um EDO escrito dessa forma, né, do jeito que vocês estão vendo aqui, em que A1, A2, A0 são polinômios, e se x0 for um ponto ordinário, então o teorema garante que é possível encontrar uma solução em série de potência centrada em x nesse ponto aí ordinário. Ou seja, e isso, né, ele diz que é encontrar duas soluções. Né? Por quê? Porque a solução geral ela vai ser escrita, né, já sabemos, C1, C2, né, que são constantes arbitrárias. Então, temos aqui a solução y1 e a solução y2, em que y1 e y2 são linearmente independentes. Então, o teorema garante isso. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai trabalhar fazendo com que esse ponto ordinário x0 seja sempre zero. Tá bom? E se esse ponto não for zero, né? Se esse ponto não for zero, a gente pode fazer uma translação, chamar de x menos x0, tudo isso aqui de t. E aí, nossa série fica dessa forma, e trabalhamos com a expansão dessa forma aqui, e depois fazemos a transformação de volta. Só um comentário aqui, né? Uma solução em série converge, como está mostrando aqui em amarelo, ao menos no intervalo, né, conforme eu mostrei na primeira aula, né, que isso aqui é o raio de convergência, né, ele converge ao menos dentro desse intervalo, né, onde R é o raio de convergência e isso aqui é o intervalo de convergência. Né. O significado desse intervalo, né, é que x0 é a distância, né, do ponto mais próximo, singular mais próximo. Né. Esse x0 aqui é a distância, né, do ponto singular mais próximo. Pois bem, então vamos lá, entrar agora no método para achar essas soluções. Então a ideia, como eu já comentei na primeira aula, a ideia é o seguinte: dado uma equação diferencial daqui, né, aqui eu estou pegando um caso particular entre os coeficientes são constantes, mas como eu disse, podem ser polinômios. Então a ideia é encontrar uma solução escrita em série de potência. Se ela for escrita nessa série aqui, uma série geométrica, nota que aqui eu zerei, né, x0 igual a zero, né? Então ela pode ser escrita dessa forma. Se eu expandir isso, eu tenho isso aqui, né? Acabei expandindo. Então, o que está por trás aqui do método é encontrar quem são esses CNs, né? Encontrar quem são esses CNs dessas séries. Esse que é a trabalheira que vai nos dar aí para obter essa solução. E o teorema já garante, né, que vamos encontrar uma solução geral dessa forma, se o ponto que nós estamos trabalhando for um ponto singular, ou melhor, se for um ponto ordinário. Aqui, ao encontrar C0, C1, C2, C3, C4, Cn, né, nós vamos reescrever esses números, né, o C2, o C3, o C4, em função de C0 e C1. E aí nossa solução vai ficar escrita dessa forma. Nós vamos reescrever esse C2, C3, C4 em função de C0 e C1. Então esse C0 e C1 passam a ser essas constantes arbitrárias aí. Então essa eu estou dando apenas uma ideia do que nós vamos fazer para frente. E o método aí que está por trás dessa manipulação algébrica é o método dos coeficientes indeterminados, que garante aí as mesmas regras vistas lá para EDOs, né, de segunda ordem, que usamos lá para resolver equações diferenciais de segunda ordem. Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Nossa, deu um probleminha aqui. Então vamos lá. Então, o que é que eu tenho? Era para ter acontecido isso, mas vamos lá. Então eu tenho uma EDO aqui, né, de segunda ordem, ok? E quero achar a solução para ela. Note que ela está na forma padrão. Então, eu já sei que P aqui vale zero, que não tem o Y' aqui, não aparece, e o Q vale X, está aqui. Então, note que o X0 igual a zero é um ponto ordinário, né? Ou seja, não temos problema nenhum em colocar X igual a zero. Então, a nossa solução, que eu vou buscar aqui, nessa equação diferencial, vai ser através de uma série de potência expandido em torno de x0 igual a zero. Logo, ela vai ser dessa forma, né?
não é x menos x0. Então está aqui x expandido dessa forma. Como eu vou precisar da derivada segunda, então eu vou derivar aqui mais uma vez, derivando essa expressão aqui, eu vou ter, desce o n, né? Então fica n cn xn menos 1. E aqui o n, ao invés de começar de 0, começa de 1, né? De 1 infinito, porque note que se eu colocar o n1, aqui n igual a 1, vai dar 1 menos 1 dá 0, e x elevado a 0 dá 1. Então já é o primeiro termo, né? Para n igual a 0, some, né? Se fosse 0 aqui, ó, que vai zerar, isso aqui zera tudo. Então não estou colocando, iniciando em n igual a 1. Estou iniciando em n igual a 1. Se eu derivar mais uma vez, que eu vou precisar da derivada segunda aqui na EDO, então tem essa potência, eu desço ela para cá, fica n vezes n menos 1, que está aqui, e n menos 1 fica n menos 2. Então derivei, então vou precisar da derivada segunda e do y que está aqui. Substituindo na EDO, então substituindo aqui na EDO, eu vou ter essa expressão, né? Onde aqui é y, essa primeira somatória é y, e aqui o segundo somatório é o y duas linhas. Ou melhor, desculpa, aqui é o y duas linhas, o primeiro, e o segundo aqui é o y somente. Vou jogar esse x para dentro aqui, tá? Jogando esse x para dentro, fica x elevado a n mais 1, tá aqui ele. Só apenas reescrevi aqui. Qual é o próximo passo? Vimos na primeira aula que precisamos aqui acertar as potências primeiramente. Então aqui, para n igual a 2, note que n igual a 2 vai ficar x igual a 0 aqui, né? E para n igual a 0 fica x elevado a 1. Aqui fica x elevado a 0, e aqui para n igual a 0 fica x elevado a 1. Então precisamos começar com a mesma ordem de potência. Então vou fazer n igual a 2, né? Desculpa, para n igual a 2, né? Para n igual a 2, note que aqui vai ficar C2 vezes 2, então está aqui, ó, ele, 2C2. 2 menos 1 dá 1, então por isso que eu não coloquei ele aqui. Correto? X elevado a 0, porque 2 menos 2 dá 0, então dá 1. Então, para n igual a 2, fica apenas isso daqui. Vou tirar da série e fazer começar de 3. A explicação para isso é porque se eu colocar um 3 aqui, ó, 3, né? Menos 2 dá 1, então fica x elevado a 1, que é o mesmo a potência do que está aqui. Ok? Então, a minha série que começava de 2, coloquei ela começando agora de n igual a 3. Né? Então, ao colocar n igual a 3, surge esse termo aqui que ele foi construído para n igual a 2. Então, nossa série agora começa da mesma potência. Note que para n igual a 3 eu vou ter x elevado a 1, e aqui para n igual a 0 eu vou ter x elevado a 1. Próximo passo é acertar os índices, né? Então aqui eu vou chamar de k. Ao chamar de k, eu estou chamando k aqui na primeira de n menos 2. Consequentemente, para n aqui, no próprio equivale 3, né? Para n, portanto, se n é igual a 3, isso implica dizer que k começa de 1. Então, ele vai começar de 1. Como k é igual a n menos 2, então aqui vai ficar n igual a k mais 2. Né? Jogo n, desculpa, n, né? Vai ficar aqui, joga aqui, ok? Vai ficar k mais 2. Então, onde tem n, aqui, aqui e aqui, eu coloco k mais 2. Então tá aqui, ó, k mais 2, e aqui n mais 1, k mais 2 menos 1 fica k mais 1. Tá aqui o k mais 1. E aqui n, x elevado a n menos 2, né, aqui, eu coloco x elevado a k, que eu já chamei k de n menos 2. Então tá aqui. Então, já mudei o índice aqui. Então k começa de 1. Vamos estudar aqui agora. Vou chamar aqui de k, tudo isso de k. Dessa forma, k é igual a n mais 1. Como n começa de 0, portanto, k começará de 1. Então, tá aqui. K começando de 1. Então aqui fica k, e n, nesse caso,
jogo 1 para cá, fica igual a K menos 1. Então, onde tem N, aqui, né, vai ficar K menos 1. Ok? Então, joguei tudo, transformei tudo para o índice K. Note que aqui também ficou K, x elevado a K, e aqui ficou x elevado a K. Com K começando de 1 e aqui K começando de 1. Então, era tudo o que eu queria. Coloco tudo dentro do mesmo índice, ó, tudo do mesmo somatório. E, como aqui tem x elevado a K e aqui tem x elevado a K, eu coloco em evidência. Então, fica tudo isso aqui, que é a soma desse termo, mais esse termo. Ok? Dessa forma, estou deixando isso no sentido que eu quero achar a solução para essa equação. Como eu disse, a ideia que está por trás é encontrar quem são esses CNs aqui, o CK, né, que estão aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que essa equação aqui, EDO igual a 0, ela agora é escrita como uma equação nesse somatório aqui em série de potência. Bom, vamos trabalhar com essa série aqui agora. Vamos jogar para a próxima página aqui. Então, como eu disse, aquela equação lá, essa equação aqui igual a 0 é igual, toda essa série aqui igual a 0. Bom, então o que é que eu preciso entender aqui? Se isso é igual a 0, então eu vou ter que comparar quando é que isso aqui vai ser 0, né? Se isso aqui vai ser 0, ou melhor, tudo isso aqui é 0, se isso for 0 e isso for 0, porque isso aqui nunca vai ser 0. Então, 2C2, né? 2C2 igual a 0, então garante que C2 é igual a 0. E agora tem a segunda parte, que é tudo isso aqui igual a 0. Que aí, como eu tinha comentado, né, a brincadeira por trás do método é achar quem são esses CNs aí. Então nós já temos aqui C2. Note que tem, vamos deixar em função de C0 e de C1. Então agora a pergunta é, aqui é uma fórmula de recorrência e temos que montar essa equação. Aqui, a primeiro pensamento, podemos escrever isso como função disso, ou escrever isso como função disso. Então note que, se eu colocar K1 aqui, K para K igual a 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Então eu vou obter o C0 em função aqui de, por exemplo, C3, né? Vai ficar C3. Então, só para lembrar, nós temos que escrever aqui, nossa série é escrita dessa forma, em função de C0, C1, C2. E ao final nós temos que deixar tudo em função de C0 e C1. Então observe que, uma vez que isso é diferente de 0, a brincadeira ocorre toda através desses dois termos, né? Então, olha só, eu vou escrever aqui essa fórmula, né? Isso em função de K menos 1. Né? Eu vou jogar esse cara para cá, e depois passar dividindo por tudo isso. Aí você está perguntando, mas por que eu não joguei esse para cá? Porque é o seguinte, quando o K for 1, aqui eu vou ter C0, então o C3 já vai aparecer em função de C0, ok? Ao contrário, se eu colocasse, por exemplo, esse em função desse, para cá igual a 1, por exemplo, eu ia colocar C0 em função de C3. E não é isso que eu quero. Então vai ficar mais fácil eu deixar aqui o que vem posterior a C3, porque o C2 eu já tenho aqui, né? Então eu preciso encontrar o de C3 em diante. E o C1 também vai aparecer, em função de C1, vai aparecer através dessa forma. Prestem bem atenção. Então vamos lá, essa é a nossa fórmula de recorrência que surgiu daqui, ó. Então vamos atribuir valores a K. Então atribuindo valores a K, para K igual a 1, então vai ficar aqui 1 menos 1, vai ficar C0, né? E aqui vai ficar 2, e aqui fica 3, para K igual a 1. Então eu vou ter C3 em função de C0, 2 vezes 3 no denominador. Eu vou deixar essa multiplicação porque a gente começa a entender, se nós multiplicarmos aqui embaixo, a gente vai perder um pouco como é que esse denominador, esse termo, eles estão se comportando, né? Então é melhor deixar assim, deixa para multiplicar no final. Então se eu pegar K igual a 2, então vai ficar 2 menos 1 dá 1, então vai aparecer o C1, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4, né, nesse produto.
E assim por diante, vou pegar o K3, né? O K3 vai aparecer em função de C2, mas eu já sei que C2 é 0, então vai zerar tudo isso. Então C5 vai ser 0, então aqui vai ficaria C5, X5 mais, então aqui já vai zerar esse. O C4 eu já tenho em função de C1, o C3 eu já tenho em função de C0, o C2 eu já sei que é 0. Isso aqui eu vou deixar porque são minhas constantes arbitrárias. Vamos pegar o K4. K4, se eu colocar nessa fórmula, vai aparecer isso. Só que C3 eu já tenho. C3 é C0 sobre 2 vezes 3, então eu substituo aqui no lugar de C3. Então vai ficar o C6 em função de C0. Né? K igual a 5 eu tenho esse termo, K igual a 6, K igual a 7 e assim por diante. Note que eu vou obtendo os termos em função de o C5 vai estar C0, né? C6 eu já tenho que é 0, ou melhor, C6, desculpa, ele está aqui em cima, né? Cadê? C6 está aqui, ele é em função de C0, é só substituir. O sair por diante, C10 fica em função de C7, o C7 está aqui embaixo, que é em função de C1, e aí nós vamos construindo até a quantidade de termos que acharmos necessário. Lembre-se, né, que quanto mais termos tivermos, isso é uma série de potência, então mais precisa vai ficar. Né? E aí, substituindo todos esses termos dentro da minha série, né, vai ficar dessa forma. Né? C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, está tudo aqui agora em função de C1, C0, C1, C0. Okay? Era o que queríamos, né? Expressar a nossa solução em função de C0 e C1. Bom, e agora qual é o próximo passo? Separarmos, né? Colocar em evidência todos os termos em função de C0 e depois todos os termos em função de C1. Fazendo isso, né, vou juntar esse com esse com esse, né? E vou juntar esse e com esse. Então, vai ficar algo do tipo C0, uma parte de uma série, C1 e uma parte da série, né? Onde esse Y0 que sobra são esses termos, né? 1, que corresponde ao C0, colocando em evidência, né? Eu juntei, né? Cadê 1? C0, C0, C0. Então aparece esse termo, o de x igual a x3 e o x6, né? Aqui, ó, esse. E o x9 que não está aqui. E o para C1 vai aparecer o x, né? x4, x7, né? x4, x7, x10 que não está aqui nesse termo que eu não coloquei, né? Porque não dava. E algumas séries, gente, né, é possível escrevê-las, né, de uma forma mais simplificada, né? Escrever ela em forma de um somatório aqui, né? Peguei o denominador, como eu disse, nem deixei para entender o que está acontecendo no final, para escrevermos em função de um somatório. Então peguei tanto essa, y1, como y2. É obrigado? Não, né? Mas fica de uma forma mais elegante a solução. Né? Então a solução é C0, isso tudo aqui é y0, e aqui C1, tudo y é y1. Ou seja, o teorema já próprio garantia isso, que eu ia encontrar um y0 um y1 de forma que são linearmente independentes e poderíamos expandir a solução, né, em série de potência ao redor do x0 igual a 0, porque o x0 igual a 0 dentro dessa EDO era um ponto ordinário. Ok, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí a ideia que está por trás de uma série de potência, a importância, né, e os cuidados que deveríamos ter ao achar uma solução, ao buscar uma solução de uma EDO em série de potência, tá bom? Obrigado aí para vocês, bons estudos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.